Então, meus amigos, para nossa alegria, hoje conosco a Sueli Calda-Schuber. A Sueli vai falar sobre o Livro dos Médiuns e a prática mediúnica. Por favor, Sueli. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Nós ficamos felizes de retornar a essa casa, onde já estivemos algumas vezes, né? E essa é uma satisfação muito grande. Nós vamos, em comemoração aos 150 anos de O Livro dos Médiuns, apresentar algumas reflexões em torno dessa obra tão importante, que é a segunda da codificação kardeciana. Então, foi lançada em 15 de janeiro de 1861 e trazendo para aqueles que se interessam pela mediunidade, aqueles que necessitam praticá-la, aqueles que têm curiosidade, enfim, todos os que se interessarem de uma maneira ou de outra, com um objetivo ou outro, encontrarão nesta obra um verdadeiro compêndio, um verdadeiro tratado para a orientação das tarefas mediúnicas. Então, nós vamos, ao longo desse nosso tempo da noite de hoje, comentar alguma coisa de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem 32 capítulos, mas é claro, nós só vamos apresentar uns poucos capítulos aqui, mencionando a importância de cada um e trazendo, assim, uma visão para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a obra. Então, nós vamos começar apenas trazendo aqui essa paisagem. Ela é uma rua de Paris ao tempo do lançamento de O Livro dos Médiuns. Portanto, foi nessa época aí e nesse local tão bonito, não é? Ainda bastante diferente do que viria mais tarde, que Kardec trabalhou, viveu, não é? E apresentou o seu trabalho. Então, vamos ver, iniciando, lembrando Jesus, no capítulo 10 de Mateus, no versículo 8. É o momento em que Jesus está delegando aos discípulos uma tarefa, uma responsabilidade. E Jesus está dizendo para eles que fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel e que pregassem o Evangelho. E a certa altura, no versículo 8, ele vai dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Portanto, o mestre já está mostrando àquele grupo que constituía sua equipe direta como eles deveriam atuar. Esse versículo, esse capítulo 10 é o instante, portanto, em que Jesus vai chamar os 12, conforme o próprio Mateus registra, vai chamar os 12 discípulos e vai delegar a eles as tarefas da pregação. E inclusive dizendo que eles fossem pelas estradas, 2 a 2, se chegassem numa casa e a casa fosse digna da presença deles, que eles saudassem a casa e ali ficassem. Era a forma de atendimento naquela época. Os andarilhos, as pessoas que iam pelas estradas, como não havia outro meio de locomoção com mais dificuldade, a não ser, claro, as carruagens, os cavalos, carroças, essas coisas assim, mas muitos iam a pé. Então, por isto, Jesus vai dizer para eles que se a casa não fosse digna da presença deles, que eles se retirassem, batendo o pó das sandálias, mostrando a eles que deveriam sair daquela casa sem levar ressentimento algum, problema algum. Bater o pó das sandálias é exatamente isso. Não levar nada e não se aborrecer também, deixando que aquilo que viria à frente é que fosse o objetivo deles. Muito bem, então vamos ver esse início. Quando eu trouxe essa frase de Erasto, porque essa frase que está no capítulo 20
O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec vai tratar da parte moral, da influência moral do médium na prática, no exercício da mediunidade. Mas esta frase aqui, ela é muito importante, porque Erasto está dizendo assim: não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. O médium é instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Portanto, essa frase, ela já está mostrando o verdadeiro significado do papel do médium. Isto aqui acaba, a finalidade é acabar com o orgulho dos médiuns, a vaidade, mostrando que o objetivo é tão alto, trata-se da humanidade, que o médium é um instrumento pouco importante como indivíduo. Ele faz parte de um contexto, ele está, então, trabalhando para o bem-estar da humanidade, para ajudar a humanidade no seu progresso, e também trazendo a solidariedade, trazendo o amor, tudo aquilo que a mediunidade com Jesus pode proporcionar. Então, é importantíssimo nós sabermos que o médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Vejamos agora a introdução de O Livro dos Médiuns. É importante falarmos sobre a introdução para entendermos o objetivo da obra, como Allan Kardec vai apresentar esse tratado maravilhoso que é o Livro dos Médiuns. Então ele vai dizer, inicialmente, ele vai dizer na introdução o seguinte: dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Portanto, Kardec já está ali enfatizando que a obra é destinada àqueles que compreendem a seriedade da prática mediúnica, que veem um objetivo sério e não um passatempo, como no início, quando surgiram as mesas girantes, aqueles momentos em que a sociedade parisiense, a sociedade europeia se reunia, porque havia aquele momento assim de sensação e de surpresa, porque as mesas começaram a girar e a responder às perguntas das pessoas. Logicamente, isso deve ter surgido num certo instante, espontaneamente, e se descobriu que a mesa tinha respostas. Mas é claro que havia uma inteligência movimentando a mesa e trazendo as respostas. Convencionou-se, então, colocar no chão o abecedário, e pessoas em torno de uma pequena mesa, as pessoas ali faziam umas perguntas e a mesa ia diretamente com um dos seus pezinhos bater naquela letra, depois na outra, para formar a resposta. Portanto, era assim uma curiosidade, e as perguntas eram frívolas, lógico, eram perguntas, fulano vai casar com ciclana, e viagem, e dinheiro, essas coisas assim. Mas entretecia as pessoas, era um entretenimento, e havia então muito interesse nisso. Quando Allan Kardec vai realmente trabalhar, o professor, no caso, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vai usar o pseudônimo de Allan Kardec a partir de O Livro dos Espíritos, ele vai encarar então com seriedade e vai mostrar o que havia por detrás daquilo tudo, dos fenômenos mediúnicos, da mesinha se movimentando, das pancadas, que também havia esse processo, uma pancada era sim, duas pancadas era não, e assim sucessivamente, até chegarmos àqueles momentos em que Kardec, analisando tudo isto, vai apresentar a seriedade, a gravidade que havia na comunicação com os espíritos. O Livro dos Médiuns, portanto, está trazendo para nós esse convite de um trabalho que é um trabalho sério e um trabalho que traz ensinamentos profundos. Um dos objetivos que ele vai falar é o seguinte: consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista.
Portanto, o objetivo ali já está muito claro, que é exatamente o desenvolvimento da faculdade. Interessante essa expressão desenvolvimento, porque no nosso meio espírita atual, já houve assim algum tipo de comentário que não deveríamos dizer desenvolvimento da faculdade, porque a faculdade não desenvolve, mas na verdade desenvolve sim. Tanto é que Kardec usa mais de uma vez essa expressão, desenvolvimento da faculdade mediúnica, porque à medida em que o médium vai adestrando a sua faculdade no exercício perseverante, no exercício voltado para o altruísmo, né, para propósitos altruísticos, o que acontece? A faculdade, ela vai se tornando cada vez com maior amplitude de sintonia com os espíritos superiores e amplitude também de ação no benefício para com o próximo. Então, há um desenvolvimento, e há um desenvolvimento a partir daquilo que o médium está fazendo com a sua faculdade, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas Kardec vai falar ainda outros objetivos, não é? Então, ele apresenta que um dos objetivos é guiar as pessoas nas suas observações, para que elas pudessem observar o fenômeno mediúnico, a ação dos médiuns, as mensagens que eram ditadas pelos espíritos. Também ele vai, com a obra, assinalar os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar. Kardec faz um alerta, são advertências ao longo da obra, ao longo do livro, mostrando aqueles pontos perigosos, alguma coisa que poderia ser obstáculo, entrave, e até mesmo alguma necessidade de sacrifício por parte do médium, das pessoas envolvidas nesse tipo de tarefa, para cumprirem realmente aquilo a que se propuseram. Portanto, ele está esclarecendo tudo isso. Ele também vai mostrar como conversar com os espíritos, a melhor maneira. Porque, lógico, as pessoas não sabiam. Só para ter uma ideia, vou abrir um parênteses aqui. Há pouco tempo veio à nossa casa espírita um casal e a esposa estava, de um tempo para cá, mais ou menos quase um ano, ela estava dando passividade a espíritos os mais diversos. E o marido não sabia o que ia fazer, xingava os espíritos de tudo quanto era palavrão. E ela mesmo falou, não é? E ele também falou comigo, não, eu não sei o que eu vou fazer, eu fico mandando eles embora, eles não querem ir embora, eu acabo xingando eles. Então, Kardec está mostrando qual é a maneira que nós devemos ter para esse colóquio com os espíritos, esse diálogo, melhor dizendo, existe um processo melhor, uma abordagem que deve ser feita. Portanto, ele vai trazer esses aspectos todos. E o casal, ali naquele momento em que estava fazendo o atendimento, eu comecei a esclarecer também como seria muito melhor que ele fizesse, nem que fosse um Pai Nosso, não é? Que tratasse bem o espírito, e fiquei explicando, e depois eles continuaram a comparecer, e depois de um certo tempo, as questões todas que iam acontecendo, da faculdade mediúnica da senhora que estava eclodindo, e aquilo depois então se equilibrou. Então, fechando o parênteses do caso, vamos continuar. Indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Porque os médiuns, quando eles não têm nenhuma noção, quando são aqueles médiuns espontâneos, aqueles médiuns que são de outros credos religiosos, ou não têm nenhuma religião, e ficam à mercê dos espíritos, ficam sem saber o que vão fazer. E se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos encontrar uma época bem recuada, em que os médiuns, no caso, eram oráculos, pitonisas, profetas, profetisas, eles eram respeitados. Eles, inclusive, eram consultados quando a nação, ou aquela cidade, ou aquele país ia sair em guerra. Então, eles eram consultados para que pudesse o profeta ou o oráculo dizer se seriam vencedores, o que iria acontecer na guerra.
eram respeitados. Mas o tempo foi passando, séculos, e nós chegamos na Idade Média. E na Idade Média, os médiuns passaram a ser perseguidos. E, inclusive, eram chamados de bruxos ou bruxas. E como havia uma incidência muito maior de mulheres médiuns, eram as bruxas. E elas eram queimadas. Não se podia falar coisa alguma em relação a espíritos, almas do outro mundo, mortos que vinham trazer notícia, conversar, elas logo eram levadas à fogueira. O tempo passa e olha que coisa interessante. Hoje em dia, é chique falar que é bruxa. Eu estava ouvindo uma entrevista na TV, assistindo uma entrevista na TV. E a entrevistadora, a certa altura, falou com a pessoa, com uma senhora, que estava sendo entrevistada. Eu ouvi dizer que você é uma bruxa, é verdade? Ela disse, sou sim, eu sou uma bruxa. E assim com orgulho, né? Assim se sentindo muito bem em dizer que era uma bruxa. Olha como o tempo muda, como as coisas vão se modificando. E agora existem aquelas pessoas, bruxos e bruxas, completamente diferentes das bruxas até das histórias infantis, não é? Portanto, é preciso entender tudo isso que é o objetivo de O Livro dos Espíritos para facilitar a vida dos médiuns e de todos aqueles que estão envolvidos nas reuniões mediúnicas. Então Kardec diz assim, que o livro é um repositório de instrução prática. Nossa obra não se destina somente aos médiuns, ele diz, mas a todos que se interessarem pelos fenômenos espíritas. Portanto, a introdução ela é muito clara. E Kardec já vai mostrando os objetivos da obra, não é? O que ele está propondo com este livro, o que ele está pensando. É muito interessante isso, porque Kardec teve muito pouco tempo para escrever tudo que escreveu, e inclusive a Revista Espírita, que são muitos volumes, não é? Se nós imaginarmos o pouco tempo, desde o ano de 1855, quando ele começou a assistir a algumas daquelas reuniões com fenômenos mediúnicos, 1855, e depois em 1857 já lançou o Livro dos Espíritos, e logo em seguida, no ano de 1858, já lançou o primeiro número da Revista Espírita, no início do ano, e assim por diante. Em 61 ele vai lançar, 1861, o Livro dos Médiuns. E nós podemos observar com que competência, com que cabedal de conhecimentos, que explicação tão lógica, tão racional. Às vezes as pessoas acham assim, o Livro dos Médiuns é um livro difícil, o Livro dos Médiuns eu não entendo muito bem, mas é porque a pessoa não está acostumada. Se começar a ler e prestar atenção, vai ver que não tem nada de difícil. Kardec raramente usa termos muito difíceis, e as traduções, mesmo a do Guilhom Ribeiro, que era uma pessoa muito culta, não é? E escrevia de uma forma muito clássica, que aliás é belíssima, então nós não vamos encontrar essa dificuldade. Também se encontrar, é bom, olha no dicionário para aprender um termo novo, uma palavra nova, não é? Então vamos ver aqui agora a respeito do capítulo 17. Vocês vão ver que nós estamos dando um salto, porque não poderíamos ficar presos a capítulo por capítulo, porque o nosso tempo é pequeno. Então nós vamos pegando apenas alguns capítulos para que possamos ter uma ideia daquilo que Kardec está apresentando. Antes eu quero dizer que Kardec vai dividir o livro mostrando os efeitos físicos e os efeitos inteligentes, ou seja, comunicações de espíritos para produzirem fenômenos físicos, como, por exemplo, os fenômenos de suspensão de objetos, de pancadas, isso que faz parte das coisas físicas, e até mesmo as materializações. Então, essa parte consiste de fenômenos físicos e depois os fenômenos inteligentes. Mas existem aqueles fenômenos que são um pouquinho de fenômeno de efeitos físicos e também de efeitos inteligentes, como, por exemplo, a psicografia direta.
chamada de pneumatografia. A pneumatografia é muito interessante porque, tendo médium para isso, é preciso um médium específico, não é? Que forneça ectoplasma, que é, como diz Herculano Pires, a matéria-prima dos efeitos físicos, especialmente das materializações. Então, a pneumatografia coloca-se numa gaveta, folhas de papel, lápis ou caneta, qualquer coisa, giz, não é? Não sei se já existia giz naquela época, mas lápis, vamos colocar assim. Depois fecha a gaveta a chave, põe corrente na gaveta e ficam as pessoas ali concentradas. Se houver um médium para esse fenômeno, dá para as pessoas ouvirem o que está acontecendo dentro da gaveta, ou seja, alguém está escrevendo e se ouve o barulhinho do papel, do lápis escrevendo. Aberta a gaveta, lá está a mensagem. Então, quer dizer que o espírito entrou dentro da gaveta? Os espíritos, eles têm essa capacidade de interpenetração dos objetos, das paredes. Para eles não existem isso, não existem esses obstáculos. Eles podem, no ambiente todo fechado, atravessar a parede, atravessar uma porta. Isso é um efeito físico também, não é? Muito bem, então, eles têm a maior facilidade de colocar a mão lá dentro e escrever. Estão vendo o papel, estão tendo condições para isso. Isso é pneumatografia. Muito bem, então, é um efeito físico e a materialização é mais conhecida, como se dá. Nós poderíamos ficar aqui falando muito tempo, porque são coisas muito interessantes. E depois os efeitos inteligentes. Então a pneumatografia, ela é tanto efeito físico quanto efeito inteligente, porque a mensagem é uma mensagem inteligente. Ali estão palavras, não é, que formam todo um conjunto, realmente uma mensagem, com começo, meio, fim. Então é também efeito inteligente, não é? Agora, no momento atual, nós sabemos que efeitos físicos, trabalhos desse tipo, não estão sendo feitos assim com tanta frequência, não é? Porque é preciso médium para isso, é preciso todo um grupo para realizar esse tipo de trabalho. Entretanto, os efeitos intelectuais é que são realmente aqueles que atendem às necessidades das criaturas. Porque o efeito físico, ele chama muito atenção e às vezes as pessoas ficam presas ao fenômeno sem levar em conta aquilo que o fenômeno está expressando, que é a transformação moral, é a mudança de vida, é um trabalho em favor do próximo, porque a mediunidade na doutrina espírita é a mediunidade com Jesus, e se a pessoa se prende ao fenômeno físico, ela pode se esquecer do alvo principal, do objetivo principal. Muito bem, então, essa parte, não é, fica assim, pelo menos mencionada, porque é uma parte muito extensa em O Livro dos Médiuns e nós não teríamos condições de abordar. Mas convido a todos que leiam O Livro dos Médiuns. Então, vamos começar falando da formação dos médiuns. É o capítulo 17. Nós colocamos a Joana de Ângeles ali, vocês vão ver por quê daqui a pouco. Então, Kardec vai dar como subtítulo nesse capítulo, Desenvolvimento da Mediunidade. Vejamos. Ele vai falar que, à época, o que usava mais eram as mensagens psicográficas. Poucas eram as mensagens psicofônicas. Usava-se muito os médiuns escreventes, como se denominava à época. Colocava-se ali o papel e o médium pegava o lápis com a sua própria mão, porque antes tinha as mesinhas, as pranchetas, né? As cestinhas, mas depois chegaram à conclusão que o médium podia perfeitamente pegar o lápis e escrever com a sua própria mão. Portanto, à época se usava as mensagens psicográficas. Eu vou fazer um parêntese para mostrar o seguinte, como exemplo. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, nós vamos encontrar 66 comunicações que Allan Kardec apresenta para mostrar diferentes ordens de espíritos, não é? Desde os espíritos felizes até os sofredores, passando pelos suicidas, passando pelos espíritos criminosos, os criminosos arrependidos e assim por diante. Mas todas as comunicações eram psicográficas, menos uma. Aliás, menos 7, que eram as comunicações do espírito Jacques Latour.
Jacques Latour, quando ele vai se manifestar na reunião mediúnica, ele vai falar, em vez de escrever. E por isso causou até surpresa, não é? Então as comunicações de Jacques Latour eram comunicações psicofônicas. Então ele falava, o médium transmitia verbalmente a mensagem. Os outros todas as outras comunicações eram psicográficas. Muito bem. Hoje se fala psicografia, não é? Mas são médiuns psicógrafos ou escreventes, como se dizia à época. Uma coisa muito importante que vai ser mencionada é a questão das relações fluídicas entre o espírito e o médium. Essas relações fluídicas significam o quê? Significa que entre o espírito comunicante e o médium precisa existir afinidade. Então, qualquer tipo de comunicação, há necessidade que o médium tenha, assim, uma condição receptiva para transmitir a mensagem. Alguém pode pensar assim, mas e a comunicação de um obsessor? E a comunicação de um espírito que está com muita raiva? A comunicação de um espírito que quer se vingar de alguém, ou levar alguém ao suicídio, qualquer coisa assim. O médium, então, se afiniza com esse espírito, o médium se coloca em posição receptiva, porque ele vai ajudar este espírito necessitado. Portanto, aí ele pode, dentro da sua condição de amor, de fraternidade, de solidariedade, ele pode, então, captar o pensamento deste espírito necessitado e transmitir. Agora, o grau de afinidade que necessita ser mantido é especialmente com os bons espíritos, espíritos amigos que se aproximam do grupo e tudo mais. Muito bem. Agora tem o seguinte, se não existirem rudimentos da faculdade, não se pode absolutamente conseguir desenvolvimento da faculdade mediúnica. Há poucos dias eu recebi uma pergunta que veio por e-mail. A pessoa dizendo que ela faz parte de uma casa espírita e de uma cidade que não sei qual, nem lembro, em um outro estado, e primeiro ela era uma trabalhadora da casa, com várias atividades. Porém, disseram para ela que ela estava assim com uma mediunidade estuante, que ela deveria ir para a reunião mediúnica, e a criatura foi para a reunião mediúnica. Só que na reunião mediúnica ela não sente nada. Mas as pessoas ficam cobrando e dizendo, você tem que dar a passividade, tem espírito aí que quer se comunicar, mas ela não sente. Então, se não existir rudimentos da faculdade, se a pessoa não captar, não perceber, não adianta, não se pode fabricar médium. Não se pode fabricar mediunidade. Inventar, fulano é médium, então você tem que perceber o espírito de qualquer jeito. O que podia acontecer? Ela podia até mesmo inconscientemente, mistificar. Sim, estou sentindo um espírito aqui, o espírito quer falar isso, falar aquilo. Só para agradar o resto do pessoal, que fica todo mundo cobrando, que ela não está sintonizada, que ela não está concentrando bem. Então, isso aí, e o que aconteceu com ela? Ela começou a ficar muito pressionada e ela está se sentindo mal com isso. Já está querendo sair da casa, porque ela disse assim, eu trabalhava tão bem, tinha tantas tarefas, e agora, na mediunidade, eu não sinto nada. Portanto, tem que ter o rudimento, a faculdade, e que esteja eclodindo, não é? Kardec coloca na introdução que as pessoas, de maneira geral, são médiums. Em germe trazem a faculdade mediúnica, mas ela só vai ser caracterizada, a pessoa, como médium, quando a faculdade é ostensiva, quando ela se mostra mesmo, quando ela desabrocha, vamos dizer assim, eclode, não é? Então, todas as criaturas são médiums, mais ou menos médiums, no sentido de captar pensamentos. Nós captamos pensamentos e nem sabemos. Nós temos essa capacidade de captar pensamentos e pensamos que são nossos. E muitas vezes estamos captando de pessoas que estão na faixa de frequência do nosso modo de pensar. Portanto, temos que observar isso. Olha quanta riqueza tem nesse livro. Porque nós vamos começar a pensar o seguinte, que
se existem bilhões de pessoas pensando, lembremos a população da Terra, não é? Em números redondos, 6 bilhões de pessoas pensando. E a nossa mente, meus irmãos, ela é uma estação transmissora e receptora. Tanto nós transmitimos pensamentos, quanto nós recebemos pensamentos, captamos pensamento. Então, por isso, é como uma verdadeira estação de rádio que transmite e que recebe. Mas nós não sabemos quando estamos captando. E aí alguém pode perguntar assim, mas como que a gente poderia saber se os pensamentos são nossos ou não? Kardec fala em O Livro dos Espíritos, naquele capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec diz, porque tem uma pergunta nesse sentido, Kardec diz que isso não importa se o pensamento foi captado de alguém, de alguns, ou se é nosso mesmo. Por quê? Porque se nós entramos na faixa de uma frequência própria, que é nossa também, os pensamentos estão no mesmo teor, no mesmo nível vibratório. Então ele diz assim, quando uma coisa é imprecisa, é porque tem que ficar assim. Então ela é imprecisa, nós não sabemos precisar se nós estamos captando pensamentos alheios. Agora, o que a pessoa deve fazer? Ela deve analisar os próprios pensamentos e analisar uma ideia, de repente, que vem à sua mente. Aí sim, se a ideia foi estranha, se a ideia foi esquisita, se a pessoa fala assim, nossa, mas que ideia que veio na minha mente, então aí não foi uma ideia que está no nível do natural, do habitual, da frequência de pensamentos da criatura. Nós temos uma certa frequência de pensamentos. De repente podemos cair um pouquinho quando ficamos, por exemplo, desanimados, depressivos, aborrecidos. Então, nessa faixa, a nossa vibração decresce, cai um pouquinho. Aí sim podemos captar nesta faixa, ou pensamentos assim também. Então, temos que olhar muito bem essa questão para termos uma ideia, não é? Então, Kardec também vai esclarecer o seguinte, isso que eu vou falar, quer dizer, Kardec está falando, que eu vou esclarecer agora, é importantíssimo. Por quê? Porque ele está dizendo que são espíritos secundários que vêm treinar o médium. Não é doutor Bezerra que vem treinar um médium que está começando. Não é Emmanuel, não é Joana de Ângeles, não é André Luiz. E as pessoas pensam que é. Então, já estou recebendo doutor Bezerra. Põe lá, Bezerra de Menezes. Você vai ler, não tem nada do doutor Bezerra. Estou recebendo Joana de Ângeles. Completamente diferente do teor das mensagens de Joana de Ângeles. Por que que não é? São espíritos que são mestres de escrita. Ou seja, professores. Eles vêm ensinar. Então, vejamos. Um sábio não vem ensinar uma criança no beabá a soletrar. Um cirurgião, ele não vem no posto de saúde aplicar vacina, aplicar injeção, porque o trabalho dele é outro. Um cientista, mesma coisa, cada um tem o seu setor. Agora, por que quando o médium vai treinar tem que vir logo os luminares, os espíritos de luz? Doutor Bezerra, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, nada disso. Quem vem treinar são espíritos bem assim, bem parecidos conosco. Vem treinar para o médium começar a escrever. Então não tem nada de espírito evoluído, espírito luminoso, quando o médium está nos primeiros treinos. Não é 2 dias de treino, não, gente. É 1 ano de treino. É muito tempo de treino. Eles vêm treinar. Só depois é que vão chegando, lá um dia ou outro, quando o médium já começa a ter condições espirituais, vibratórias, psíquicas, para entrar em sintonia com os espíritos de luz. Não é uma coisa lógica, não é uma coisa clara? Eu falo isso no meu livro, sem querer fazer propaganda, mas fazendo, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, né? Eu disse isso, que isso é importante, porque a gente vê muito por aí. As pessoas têm uma semana de psicografia, nossa, mas doutor Bezerra já está escrevendo, vamos publicar. E aí publica aquelas mensagens muito fracas, sem pé nem cabeça, antidoutrinária, então a gente tem que ter cuidado. Aí Kardec diz que é indispensável o estudo prévio da teoria. E ninguém lembra disso. Já quer começar lá dentro da reunião mediúnica. Não, você primeiro tem que saber. O que é que vai fazer uma pessoa na reunião mediúnica se nem sabe concentrar?
Bom, eu vou concentrar, mas como é que concentra? Não sabe? Não está acostumada, não tem ideia de como concentra. Ah, eu acho que eu tenho que pensar em Jesus. Não, vou pensar em Jesus. Um segundo depois, ela já está pensando, e amanhã eu tenho que pagar uma conta, e é minha filha, o meu filho, isso, meu marido boa comigo, essa coisa toda. Esquece, porque não está acostumada. Então, a pessoa precisa estudar para entender um pouco, para saber como que funciona, como é o mecanismo de uma comunicação mediúnica, como isso é transmitido. Então, precisa estudar. Mas, às vezes, chega uma pessoa na casa espírita e fala assim, tenho pesadelos, vejo espíritos e chora à toa, não sei o que. Ah, mas você é médium, vai para a reunião mediúnica, vai fazer o que lá? Atrapalhar. Porque não sabe nada ainda, nem espírita é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Prudência. Aí, Kardec diz que precisa ter prudência. Depois que o médium já está bem treinado, será que o médium já pode achar que ele é um médium, assim, completo? Nada disso. Ele está apenas dando o primeiro passo, diz Kardec. E recomenda prudência, porque a partir daí, 1000 armadilhas lhe vão ser preparadas. E é verdade. É armadilha que não acaba mais. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós vamos ser testados. E isto é condição para todos, não é para um ou para outro. Aí Joana de Ângeles vai falar numa mensagem extraordinária, que tem o título de Ciladas, que é a mesma coisa, né? Armadilhas e ciladas. Aí ela diz assim, ciladas têm a finalidade de proporcionar aquisição de resistências espirituais. Isso está no livro novo agora de Divaldo, Entrega-te a Deus. Muito bem, a cilada, a armadilha, ela vem nos testar a nossa fidelidade, se nós já temos conhecimento, se já estudamos, se já estamos firmes no assunto ou não, não é? Então vocês estão vendo que eu estou correndo um pouquinho, porque o tempo é curto para tanto assunto. Então, agora o capítulo 20, influência moral do médium. A faculdade se radica no organismo e independe do moral. O mesmo não se dá com o seu uso. Isso é o item 226 desse capítulo 20. Então, Allan Kardec está dizendo que a faculdade necessita de uma, eu digo assim, para ficar bem claro, de uma sede orgânica. Então, ela está enraizada, se radica no organismo aonde? No cérebro e na glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, como a doutora Marlene Nobre diz, não é? Então, a glândula pineal, ela está sendo muito pesquisada, vocês devem saber, que em São Paulo, pelo doutor Sérgio Felipe de Oliveira, e ele então procura entender e mostrar para nós, não é? Essa glândula, porque ela tem funções do corpo físico, vamos dizer assim, da parte física, como tem funções da parte espiritual. Ela é um sensor, diz doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que capta o mundo espiritual. E então, a pineal tem uma função dupla, uma função dual de duas funções, a do plano físico e a do plano espiritual. Então, a faculdade, ela não é do campo físico, ela é do espírito. O espírito é que tem a faculdade mediúnica, mas precisa, para atuar no campo físico, dessa glândula. Então, por isso, cada vez mais, logicamente, com as pesquisas que estão sendo feitas, nós vamos ficar sabendo sobre essa glândula pineal. E a faculdade é do espírito, tanto é que existem reuniões mediúnicas no mundo espiritual. E os livros hoje trazem isso. Livros de Manuel Filomeno, livros de André Luiz, o livro Libertação, por exemplo, tem uma passagem, é o 5º livro da série André Luiz, o livro Libertação vai mostrar uma materialização no mundo espiritual do espírito Matilde, mãe do Gregório, que era um obsessor, que tinha uma cidade, vamos dizer assim, sob o domínio dele, uma cidade no umbral. Então, este Gregório, não é? Quando ele realmente já estava preparado para ser encaminhado, já estava mais sensível, foi necessário que a mãe dele viesse de um plano superior, Matilde, o nome dela, não é? Para que ele pudesse, vendo a mãe,
a mãe espiritual, mãe que ele amava profundamente de várias reencarnações, para que ele realmente se convertesse e aceitasse, né, mudar de campo, mudar de rumo. E para que houvesse essa materialização que veio a Matilde de um plano superior, o Gúbio, que era o instrutor de André Luiz neste livro, vai se concentrar, pedindo que todos os que ali estavam, o grupo que estava ajudando Gregório, né, que se concentrasse, inclusive André Luiz, e ele ia fornecer as energias para a materialização de Matilde. Olha que coisa interessante, não é? Então, é por isso que a faculdade é do Espírito. Aí, Emmanuel diz assim, porque está dito ali, né? O mesmo não se dá com seu uso. Então, Emmanuel tem a seguinte frase: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Isso está no livro Seara dos Médiuns. Então, é o uso que o médium faz da faculdade que vai distingui-lo, e não propriamente a própria faculdade em si. Vejamos, Chico Xavier. Chico Xavier, com todo o seu riquíssimo potencial mediúnico, de vários tipos de mediunidade, se ele usasse para o mal, aquilo não ia distingui-lo como o fato dele ter usado para o bem, para o amor, para a paz, tornando-se um dos maiores líderes religiosos da atualidade no mundo. Então, é o uso que ele fez da faculdade. Se ele direcionasse para o mal, ele não se tornaria, não se distinguiria como um dos líderes religiosos da atualidade. Portanto, é o uso que o médium faz para distingui-lo. Agora, o médium não se deve considerar infalível. Ele não deve se considerar infalível. Existe médium perfeito? Não. Nem Chico Xavier. Por que que não existe médium perfeito? Porque não existe pessoa perfeita encarnada nesse mundo, reencarnada, porque nós estamos ainda muito além da perfeição. Então, o médium sempre deve ter a noção de que ele é uma pessoa falível, que comete erros, que pode errar aqui e ali, não tem nada demais isso. Não é? Então nós estamos ainda numa faixa que muitas vezes temos enganos, equívocos, erros, e defeitos mesmo, imperfeições. Então o médium que se considera o maioral, que se considera o melhor de todos, que se considera infalível, ele, o guia dele, pode saber que está no processo de obsessão, de fascinação. Não é? Que no caso é fascinação. O médium que se aborrece, se alguém fala isso do desempenho mediúnico dele, não é? Ele está mostrando essa vaidade. E às vezes o guia também fica aborrecido. O guia também não gosta não. Então guia e médium estão na mesma faixa. Nenhum dos dois, não é? Tem a noção da humildade, de quanto nós somos necessitados, de que não somos perfeitos. Portanto, médium perfeito, quem fala isso não é Sueli, não. É Allan Kardec, nesse capítulo 20. O médium é um instrumento. Ele exerce influência, sim, muito grande sobre o aspecto moral, no sentido da atração e da afinidade dos espíritos, com os espíritos. Então, o médium, para atrair bons espíritos, ele tem que ter uma moral compatível, uma elevação espiritual compatível com os espíritos superiores, os bons espíritos, para que ele entre na sintonia com estes espíritos, não é? Os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, diz Allan Kardec. E o espírito Erasto fala muito nesse capítulo 20, dá muitas instruções nesse capítulo. Portanto, os bons vão se afinizar com os bons, é claro, e os maus com os maus. Agora, é aquela questão: como que nós nos afinizamos com espíritos maus na reunião mediúnica para dar passividade a eles? Porque naquele momento nós nos colocamos receptivos para ajudar essas entidades. Então é por isso, o médium não precisa baixar
padrão vibratório, nem baixar seu padrão moral. Ele vai atender como quem faz um atendimento fraterno com uma pessoa enlouquecida, que está às vezes completamente desorientada, desequilibrada. Então, é um atendimento fraterno ao espírito, ao obsessor, não é? Continuando, ainda no capítulo 20, Seara dos Médiuns é aquela frase do Emmanuel. Ainda no capítulo 20, vamos ver o seguinte. Erasto adverte o seguinte, que o médium deve sempre fazer um exame severo e cuidadoso, escrupuloso das mensagens que recebe. Não é para achar tudo maravilhoso, não. Não é para achar que não tem nada a ser corrigido. Porque muitas vezes o médium observa que na sua escrita, na sua psicografia, não é mediúnica, na sua escrita mediúnica, tem uma palavra errada ou mais de uma, concordância verbal errada, isso pode ser corrigido. Kardec fala isso aqui em O Livro dos Médiuns. É permitido, claro, que o médium, até aconselhável, ele corrige os erros de formação das frases, de palavras escritas erradas. Então, deve-se dar para uma pessoa que saiba mais o português, saiba mais o idioma no qual a mensagem foi transmitida, para fazer as correções. O que não pode ser mudado é o pensamento do espírito, é o teor da mensagem, não é? Os espíritos hipócritas insinuam fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção. Porque existe muito espírito hipócrita, mentiroso, falso, como existem pessoas assim. Do lado de lá a coisa continua, ninguém vira santo, nós sabemos disso. E eles vêm com coisas que eles inventam. Então está circulando muita coisa por aí que é uma invencionice ou então uma fantasia. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Será que realmente as coisas que estão sendo ditas, não é, espalhadas aí pela internet são reais? Será que elas são fiéis à doutrina? Tem coisa que a gente tem que pôr de quarentena. Eu digo assim, isso aqui vamos colocar de quarentena. Ou seja, não divulgamos, não mencionamos, esperamos que outros médiuns recebam para que haja confirmação daquilo. Então não vamos aceitando qualquer coisa, não. Um pé atrás com a situação diferente que fica por aí circulando. Novidades. Novidades que às vezes são até anticientíficas e que nós precisamos ver, não é? Muito bem. Daí, agora vem uma frase do Erasto. Daí, a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem a si mesmo. Na dúvida, abstente, diz Erasto. Então é isso, se nós temos dúvida, vamos parar. Não levemos para adiante, porque depois que a gente aceitar uma inverdade é um problema. Depois que nós aceitarmos uma falsidade e começar a espalhar aquilo, é uma grande dificuldade colher aquilo tudo, recolher, jogar fora, deletar, não consegue. Já está aí sendo divulgado para todo lado, não é? Então, continuando ainda, vem agora a Erasto ainda continuando, né? Quando uma opinião nova, por pouco vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Rejeita. E às vezes ele, não, é falta de caridade, não vamos rejeitar não. Coitadinho do médium, mas não, nós não estamos lembrando do estrago que aquilo pode fazer. Da dificuldade que vai ocasionar quando as pessoas aceitarem alguma coisa que é errônea, não é? Então, uma opinião nova, nós temos que ter cuidado. Ah, não, mas agora é o avanço, é o progresso. Sim, mas pode ser, pode até estar certo, mas vamos esperar. Vamos esperar se vai ser confirmado. Vamos continuar aqui para chegar nesse ponto. Aí Erasto diz assim, essa frase fantástica, melhor é repelir, rejeitar 10 verdades, não é 9 não, é 10. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea.
Por que ele fala que é preferível recusar 10 verdades? Porque depois que a gente aceitar uma falsidade, nós vamos ter muitos problemas. O que é verdade se impõe mais adiante. A verdade, ela sempre vai se impor. Agora, a falsidade que nós admitirmos, ela pode ocasionar um grande estrago, um grande problema no nosso movimento espírita. E Kardec recomenda buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Isso está, essa recomendação está em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução número 2. Então, se a pessoa tem dúvida, ouça a maioria. Hoje em dia, tem muita coisa nova circulando por aí que a maioria está rejeitando. Mas a minoria que aceita faz um estardalhaço. E as pessoas que trouxeram foram médiuns dessas novidades, ou trazem essas novidades, escrevem sobre essas novidades, ficam com raiva e falam que o restante do pessoal está com obsessão. Todos são obsidiados. Então você nota aí que essas pessoas não admitem, não é? Então elas estão com aquela ideia errônea que não erram, que são infalíveis. Então nós temos que olhar a maioria. O que a maioria está dizendo? Porque a maioria, nós vamos encontrar ali o critério, não é? Que todos usaram para chegar nessa conclusão. Muito bem. Isso, como eu disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 2. Olha, é muita coisa ainda pela frente e nós estamos com o nosso horário quase terminado. Há um capítulo que é o capítulo 23, intitulado Da Obsessão. Kardec adverte ser este o maior perigo da prática mediúnica. E como a maioria sabe, ou todos, é o domínio que os espíritos inferiores conseguem ter sobre certas pessoas. A obsessão de qualquer grau é sempre efeito de um constrangimento. Segue-se que toda comunicação transmitida por um médium obsidiado é de origem suspeita. De origem, palavra de Kardec, e nenhuma confiança merece. E às vezes a gente fica assim, e a caridade? Nós temos que ter cuidado, não vamos fazer isso, não vamos falar, a pessoa vai embora. Sim, quando a pessoa é humilde, ela aceita um conselho, uma pessoa que está mostrando ali que houve um engano, que houve um erro. Agora, se ela não aceitar, ficar magoada, melindrada e for embora, nós devemos falar assim, vai com Deus. É melhor. Porque evidencia que não estava preparada para aquele tipo de trabalho. Quando a pessoa é humilde, ela aceita. Olha, mas então aqui você tem razão, aqui eu não tinha visto isso, vou estudar mais, vou perseverar, vou continuar, quero aprender mais, essas coisas assim. Mas as pessoas ficam o quê? Melindradas. E esse negócio de melindre está atrapalhando demais. Porque nós temos que entender que quando alguém nos mostra uma falha que cometemos, é para nosso benefício. Para nós não continuarmos incidindo a mesma falta. Aí é para chamar a nossa atenção, para nós despertarmos, não é? Então, diante desse perigo, cabe a pergunta, quer dizer, a obsessão. Não é lamentável ser-se médium? Será que ser médium, então, é ruim? Porque tem a obsessão, porque tem isso, porque tem aquilo? Não é? Então, nós temos que verificar o seguinte. Isso está no capítulo 23, como eu disse, nos itens 242 e 244. Essa presença dos espíritos, não somos nós que provocamos, encarnados. Eles é que vêm. Quando Chico Xavier falou que o telefone toca de lá para cá, foi uma expressão de uma felicidade, uma expressão assim de uma realidade fantástica, porque são os espíritos que vêm provocar, induzir os médiuns, aparecer para os médiuns, dar notícia das suas presenças, são eles. Não adiantaria nada se nós do lado de cá, plano físico, ficássemos assim, eu quero ver espírito. Eu quero ouvir um espírito, eu quero que o espírito apareça e dê uma mensagem. Não adianta. Se o espírito não quiser vir, ele não vem. Ele pode vir espontaneamente, ele pode vir ao nosso chamado, sim.
ele pode vir. Mas, no geral, são os espíritos que vão suscitando os médiuns. É o que fala o livro dos médiuns. E, portanto, não adianta a pessoa falar assim, não quero ser médium, não. Tira isso de mim. Não sai. Tira isso de mim. Como é que vai tirar? Não tem jeito, não é? Agora, ela pode canalizar, exercitar a sua faculdade ou não. Isso aí é do livre-arbítrio dela, não é? Então, a mediunidade veio como uma oportunidade de crescimento para a pessoa. Continuando aqui mais um pouquinho, bem rápido, ainda da obsessão, as principais variedades: simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples é aquela, às vezes, imperceptível, às vezes uma mudança de comportamento, mas com alternâncias, não é? Então, não é assim constante, às vezes, o assédio do espírito, e também a pessoa apresenta momentos, grandes momentos, momentos que perduram mais, que não sofrem a influência desses espíritos. Então, o assédio, a influenciação do espírito, ela é mais leve, vamos dizer assim. A fascinação é muito mais grave, porque o espírito fascinador convence o médium que ele não erra, e convence também que ele, espírito, é o maior de todos, o melhor de todos, o mais evoluído, é um espírito de luz. Portanto, a fascinação é muito difícil, porque de ser trabalhada, de ser superada, porque o médium não admite. E o que o espírito fascinador faz? Ele afasta o médium das pessoas que o possam esclarecer. E aí logo o espírito fascinador dá aquelas ideias para o médium. Não, essa pessoa aí não, larga para lá porque eles não sabem o que falam, vão ficar para cá, não tenha nenhum convívio com essas pessoas, não vá para esse centro espírita, não acredite nisso, ele afasta. Então a fascinação é complicada. E a subjugação, quando o espírito domina muito diretamente a mente do médium e o obriga a fazer coisas, quer dizer, o médium consente. Aí temos que lembrar assim, porque Deus permite, porque a pessoa deve a esse espírito e fica vulnerável. Então o espírito vai ter ascendência sobre ela. E essa ascendência pode ser muito grave, que chega no ponto da subjugação. Muitas obras tratam disso, não é? Quem quiser aprofundar um pouco mais, deve ler os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles e tal. Então, são as imperfeições morais que os espíritos utilizam para dominar a mente do médium. O médium está numa situação de grande devedor da justiça divina, e ele fica exposto, vulnerável, porque não ora, porque não pratica ações nobres, altruísticas, vive uma vida de vícios, essa coisa toda, porque a própria entidade também pode induzi-lo a isso. O mais poderoso meio de se combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Pode-se combater também essas influenciações moralizando os espíritos, que é a doutrinação, por meio de sábios conselhos, induzindo-os ao arrependimento e ajudando-os a progredir, não é? Então, nós estamos falando do capítulo 23. E agora nós já estamos caminhando para o final. Nós temos esse trecho aqui do capítulo 3, o capítulo do método. E é o item 30. É muito bonito esse item. E Allan Kardec diz assim: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar. Essa frase eu falo muito. O espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Portanto, nós espíritas podemos dizer, somos felizes. Porque nós sabemos, nós temos conhecimento, nós entendemos o alcance das nossas imperfeições, a necessidade de nos melhorarmos, a necessidade, muitas vezes, de passarmos por determinadas provas, testes, porque isso vai burilar o nosso mundo íntimo. Nós sabemos recursos que a espiritualidade superior
têm para nos ajudar, para nos confortar e amparar. Depende de nós a sintonia com eles. Infelizmente, na maioria dos casos, nós sintonizamos com as coisas ruins, não é? Ah, só tem espírito mal, só isso, só aquilo, a pessoa só pensa em desgraça, coisa ruim e tal. Esquece de sintonizar com o seu próprio anjo guardião, ou seja, o espírito protetor, com os bons espíritos. Cada pessoa tem muito espírito que gosta dele, gosta dela. Nós temos não apenas o nosso protetor espiritual, ou o anjo guardião da guarda, né? Mas temos familiares de outras vidas que nós nem lembramos e que nos amam, familiares dessa vida que desencarnaram e que do lado de lá continuam a velar por nós, a ajudar. Então nós temos que lembrar deles, não é? Aí às vezes a pessoa, eu só lembro do Dr. Bezerra. Tá bem, Dr. Bezerra tem uma equipe fantástica para atender o mundo inteiro, não é? Porque todo mundo pede ajuda do Dr. Bezerra, tá certo? Mas nós podemos lembrar também dos nossos protetores, nós podemos lembrar dos nossos familiares, que eles vão também nos ajudar, não é? Muito bem, então, vejamos agora que o caráter terapêutico da prática mediúnica é um dos caminhos para atendermos à lei de justiça, de amor e de caridade. A reunião mediúnica, hoje em dia, ela tem um caráter terapêutico. Mudou o eixo da reunião mediúnica, aquele objetivo central, que era pesquisa no tempo de Kardec. Hoje, a reunião ela tem essa característica de trabalhar pelo próximo, de ajudar o próximo, de tratamento espiritual, de tratamento físico em certas ocasiões, em certos locais, não é? Para atendermos à lei de justiça, de amor e de caridade, que é a 10ª lei moral, vamos lembrar disso, né? Que está em O Livro dos Espíritos. E lembrando a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Por isso, esse caráter, essa característica das reuniões mediúnicas, da prática da caridade, não é? De ajudarmos ao próximo, de trabalharmos pelas pessoas necessitadas, sejam pessoas encarnadas, sejam pessoas desencarnadas. E nós vemos isso nas reuniões mediúnicas, não é? Mas também no movimento espírita em geral. Nós hoje estamos enfocando a mediunidade devido à homenagem que estamos fazendo ao Sesc Centenário de O Livro dos Médiuns e, sobretudo, a Allan Kardec. Mas nós podemos tirar grandes lições, grandes e preciosos proveitos destes ensinamentos todos, não é? E, por fim, é a mediunidade com Jesus. É a mediunidade que está fundamentada no Evangelho. Agora, não é só falar assim, não, eu vou rezar para Jesus. Nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer os ensinamentos do Cristo. Lembrarmos de estudar o Evangelho de Jesus, para trazê-lo para a nossa vivência. Emmanuel fala assim, no livro Consolador, que a maior necessidade do médium é evangelizar-se. Evangelizar-se para que ele possa, então, exercer a sua faculdade com nobreza, com beleza, com altruísmo. Mas como que nós vamos evangelizar se não conhecemos nada de Jesus? A gente ouve falar alguma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Bom, isso é a regra áurea. Mas vamos entender mais, não é? Vamos entender a mensagem maravilhosa do Cristo, que é aquilo que nós temos de mais importante. Lembremos de Gandhi, que um dia disse assim, se queimassem todos os livros do mundo e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou o Sermão do Monte. Não é? Então é exatamente isso, trazer Jesus para a nossa vivência e especialmente na área da mediunidade. Nós vamos apresentar aqui agora essa passagem, Jesus e os 500 da Galileia. Antes de apresentar ali, eu quero explicar o que é isso. No livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, que é o autor espiritual dessa obra, vai falar sobre 500 da Galileia. Os 500 da Galileia eram 500 pessoas que seguiam Jesus. E o que está narrando Humberto de Campos nesse capítulo do Boa Nova? Está dizendo o seguinte, que após a crucificação de Jesus, houve aquilo que é chamado de ressurreição.
Jesus começa a aparecer primeiro para Maria de Magdala, depois ele vai aparecer mais adiante para sua própria mãe, ele vai aparecer para grupos de discípulos, ele aparece na estrada de Emaús, e haviam 70 pessoas que eram seguidores diretos de Jesus. Ele aparece para os 70. Mas os 500 ficaram sabendo que Jesus já tinha aparecido para todos eles e queriam que Jesus também surgisse ali para eles, aparecesse no meio deles. E começaram a pedir isso. Esses 500, eles se reuniam no campo. Se reuniam nas tardes. Numa determinada tarde, eles iam para o campo para ouvir a pregação de Pedro, de Tiago, de João. Naquela época não tinha ainda Paulo, né? Paulo de Tarso. E esses 500, numa tarde, logo após a crucificação e logo depois daquelas aparições do mestre, eles foram para o campo. E estavam lá, as 500 pessoas, de todas as idades. E começaram a mentalizar isso, esse pedido, que Jesus aparecesse. E naquela tarde, em certo momento, eles começaram a pressentir, a perceber que a tarde estava diferente. Havia algo no ar, alguma coisa diferente. Um silêncio profundo. Nenhum pássaro estava cantando mais. Não se ouviam mais os pássaros cantando. As folhas das árvores não estavam fazendo o farfalhar habitual quando o vento balançava os galhos. E nessa hora, Jesus veio. E vamos ver um trecho daquilo que Jesus transmitiu para eles. Jesus vai falar para cada um daqueles que estavam ali, mas não com a palavra audível. Eles ouviam no recesso da alma. Então vamos ver aqui esse pequeno trecho. E ele veio e começou dizendo: amados, eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas a meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Humberto de Campos, Boa Nova. Como eu disse, isso é um pequeno trecho. Na continuidade desse trecho aí, Humberto de Campos vai dizer que todos eles seguiram a recomendação de Jesus. E a grande maioria foi sacrificada nos circos. Aqueles que eram crianças ainda na época, depois mais adiante, já estavam também pregando e assim por diante. Então vamos ver a mensagem do mestre. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que já vai regressar para o reino, né? O reino de Deus, o reino dos céus. E que ele enviou os discípulos como verdadeiras ovelhas ao meio de lobos. Aquela multidão toda contrária, né, aos ensinamentos dele. E recomendava àquelas pessoas que seguissem os passos desses discípulos no escabroso caminho. Mas depois ele diz assim: é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores. Vós sereis o fermento divino. Vamos pensar um pouco. O que é ser fermento? Quando Jesus fala que eles deveriam ser fermento divino, tem algo aí muito grandioso, não é? Lembremos das parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus. Esse capítulo 13 de Mateus tem 7 parábolas, todas falando do reino dos céus. Mas uma das parábolas é a parábola do fermento. A parábola do fermento é assim, é a menor de todas. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca 3 medidas na farinha para levedar a massa. Só isso. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca 3 medidas na farinha para levedar a massa. Qual é o papel do fermento? Fazer crescer, todo mundo sabe disso. Fazer crescer a massa. O povo, às vezes, é chamado de massa,
não é? Então, fazer o papel de fermento é fazer o povo pensar, é ajudar o povo a pensar, é abrir a mente das criaturas através, aí no caso dos ensinamentos de Jesus, da Boa Nova. Então, eles estavam sendo convidados a fermentar ideias na pregação da Boa Nova. Pregando o Evangelho do Cristo, eles estariam ajudando o povo a crescer, ajudando, fermentando ideias e possibilitando uma abertura mental para aquelas criaturas. Mas e hoje? E quem são aqueles que fazem o papel de fermento? Se nós olharmos a história da humanidade após Jesus, nós vamos encontrar muitos vultos que exerceram o papel de fermento na ciência, nas artes, na medicina. E vamos encontrar muitos. Podemos citar Gandhi, por exemplo. Mas podíamos citar muitos outros. O próprio Francisco de Assis, não é? Então, exercer um papel de fermento, fermento divino. Gandhi, que teve uma missão fantástica e cumpriu. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, quantos e quantos, não é? Exerceram um papel de fermento. E hoje, nos dias atuais, quem? Será que nós podemos também ser fermento? Sim, podemos e somos, porque a doutrina espírita nos convida a isso, não é? Exercemos esse papel de fermentar ideias, de divulgar a doutrina. Nós estamos trazendo aquilo que possibilita a criatura a pensar, abrir um horizonte novo na sua vida, a pensar em algo maior, sair dos seus estreitos limites para algo que existe de infinito, infinito de conhecimento, não é? Como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, na introdução 13. A ciência do infinito. E também na questão 466 de O Livro dos Espíritos, quando menciona, os espíritos aí mencionam a ciência do infinito. Então nós temos diante de nós, meus irmãos, a ciência do infinito. E podemos ajudar um pouquinho, não é? Exercendo o papel de fermento no nosso lar, na nossa atividade profissional, aonde quer que estejamos, nós podemos ser fermento divino. E Jesus nos está convidando. Os primeiros foram aqueles a quem ele se dirigiu diretamente. Mas quando Jesus falava para os discípulos, falava para a humanidade toda dos tempos por vindouros. Que cada um pense bem nisso, que nós podemos ser fermento, ajudando o processo de regeneração da humanidade. Nós estamos na grande transição, como diz Joana de Ângeles, e temos responsabilidade para contribuir a fim de que a Terra possa, ou seja, a humanidade que habita o planeta, passar do patamar de provas e expiações para o de regeneração. Com amor, com trabalho, não é? Com perseverança. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Sueli, infelizmente o tempo passa rápido, né? E a gente teria, eu acho que você teria muito mais para nos trazer, mas a gente espera que em outras oportunidades você possa retornar aqui na Fraternidade para nos brindar mais uma vez com seu conhecimento. Os nossos amigos, acho que todos estamos saindo daqui muito felizes, né? Por tudo que ouvimos, por tudo que a Sueli nos trouxe, que a gente possa refletir realmente sobre tudo isso e sobre tudo que a gente possa colocar em prática, né? Então, aos nossos amigos da internet, o nosso abraço.